João capítulo 14, versículo de número 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Esse é um texto que nos faz entender que eu e você, que nós somos capacitados para realizar. Nós somos capacitados para trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Nós entendemos que a cada dia vivemos o melhor de Deus, passamos pelas dificuldades, mas vencemos. Muitas pessoas se questionam acerca desta passagem, porque o pessoal pensa assim, mas Jesus não é tão poderoso, Jesus não é o Todo-Poderoso, e Ele está falando que a gente vai fazer obras maiores do que Ele. Ele está falando que a gente vai fazer obras melhores ainda se a gente simplesmente crer. É meio difícil de entender isso porque, obviamente, ninguém pode fazer melhor do que Jesus. A gente não pode chegar aos pés, à poeira do pé de Jesus. A gente não consegue absolutamente nada sem Ele, porque Ele é tudo para as nossas vidas. Mas tudo é questão de fé. Entenda que quando ele fala assim, aquele que crê em mim, ou seja, é questão de fé, de crença e de crer na pessoa certa. Mas se a gente for levar ao pé da letra, o que é um crente ou o que é uma pessoa crente? Crente é uma pessoa que crê em alguma coisa. No mundo nós temos pessoas que creem em várias coisas. Na Índia temos pessoas que creem numa formiga que está no chão, no boi, uma barata, num quadro, numa estátua. Então essas pessoas também são crentes, mas não são verdadeiramente como nós, eu e você, crentes no Senhor Jesus Cristo. Por isso aqueles primeiros discípulos de Cristo foram chamados de cristãos, porque criam no Senhor Jesus Cristo. Por isso nós somos cristãos. Então nós somos capacitados por Deus para nós realizarmos. Deus nos capacita, Deus nos transforma, nós sabemos que temos limites, Deus sabe que nós temos limites, mas diante das coisas que acontecem, diante dos problemas que vêm, nós somos ilimitados pelo nosso Deus. Glorifica o nome do Senhor Jesus por isso. Agora, nós precisamos entender algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que acontecem conosco, que obviamente vão mostrar toda a nossa limitação. E é aí que nós temos que usar a nossa fé. E é aí que nós temos que realmente entender e saber e cumprir a palavra quando o apóstolo Paulo fala assim, eu sei quem tenho crido. Nós temos que saber em quem temos crido, literalmente. E como é que a gente vai saber em quem temos crido? Justamente nos momentos em que a nossa fé é colocada à prova. Não somente em prática, mas a nossa fé é colocada à prova diariamente. Às vezes um pouquinho, às vezes mais, mas nesses últimos dias a nossa fé tem sido colocada à prova regularmente, de maneira ferrenha, insistente, e eu louvo ao nome do Senhor Jesus por isso, porque estamos vivendo por fé. Esta é a grande verdade. Porque são esses desafios que Deus tem permitido. Os desafios que Deus tem permitido para mim e para você são desafios para a gente não perder. Quando Deus permite um desafio para mim e para você, Ele permite um desafio para que não sejamos derrotados. Deus sabe até onde vão as nossas forças, até onde vão os nossos limites. Como Deus nos colocará num desafio para que o nome dele seja envergonhado em nossas vidas? Muito pelo contrário, Deus permitirá desafios para mim e para você, não para que sejamos derrotados e para que o nome dele seja envergonhado, mas para que nós sejamos abençoados e o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Aleluia! Mas ainda falando sobre este tema e esse texto, Cristo fala, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ele deixa muito claro o seguinte, eu faço estas obras, esses sinais e prodígios, e se vocês crerem em mim, eu vos darei autoridade e poder para que vocês façam as obras que eu faço e maiores do que estas. Eu vou para o Pai, mas ele depois fala, não vos deixarei órfãos, porque ele envia o seu Espírito Santo como Deus, que opera agora aqui na terra como Deus sobre nossas vidas. E ele fala sobre isso porque é por questão de fé. Obviamente, meus irmãos, para eles, eu confesso que era muito mais difícil do que agora. Porque certa feita ele falou assim, bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. Porque aquela turma estava com Cristo toda hora, estava vendo Jesus fazer milagres, estava
enxergando maravilhas, sinais, prodígios. De repente, Jesus se retira do meio deles. Então eles precisavam colocar muito mais a fé em prática para continuar exercendo e fazendo os milagres que Jesus também fazia. E é interessante a gente falar sobre isso, porque hoje você pode falar assim, mas acontecem os milagres hoje, acontecem, mas a gente não viu Jesus. Nós cremos, o nosso mérito hoje, diferente do deles, é não ter visto e crer. Naquele tempo muitos viram e não creram. Nós não vimos, mas a gente crê totalmente que Cristo Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai. Fez milagres maravilhosos e continua fazendo hoje. Você não viu, eu não vi, mas cremos que Ele está presente em nosso meio pelo seu Santo Espírito. Por isso hoje Jesus continua falando para mim que se crermos nele, faremos obras maiores. Porque obviamente, meus irmãos, Deus tem nos dado autoridade sobre isso. Mas infelizmente, a covardia tem sido um grande obstáculo que precisamos vencer. E que tipo de covardia é essa? O termo covardia ou covarde, a gente pode aplicar em duas vertentes. Uma covardia, ou a pessoa que é covarde, é a pessoa que não encara desafios, ou que tem medo dos desafios, ou que se sente não incapacitado, mas simplesmente tem medo, se acovarda, foge da situação. Uma situação de covardia é quando alguém nitidamente muito mais forte se aproveita de uma situação para fazer mal a alguém frágil. É uma pessoa covarde, uma pessoa que não tem escrúpulos. Ela se utiliza dos seus meios inescrupulosos para fazer mal. Mas essa covardia aqui que Deus está falando, ou que o Senhor está falando conosco, é algo que vem dentro de nós. Eu não consigo identificar em nenhum de vocês, vocês não conseguem identificar em mim. Isso está dentro de nós e só Deus vê o que está dentro da minha vida e da tua vida. Só Ele sabe ainda onde eu não tenho coragem para seguir. Só Deus sabe ainda onde eu, infelizmente, me sinto covarde, ou seja, não consigo ter forças para falar assim, não, isso aqui eu vou até o final, eu vou encarar esse desafio, porque se Deus permitiu, eu vou vencer. Na verdade, isso é um problema que temos que enfrentar com a arma que Jesus nos deu, que é a arma poderosíssima da fé. Mas para isso não tem muita escapatória, porque quando Cristo fala crer, e a questão de crer é decisão dentro de nós. Existem duas decisões maravilhosas que o ser humano toma por si próprio e que, claro, movido por Deus, ele consegue. Mas é uma decisão que eu não posso fazer na tua vida. Você não pode fazer na minha vida. A primeira decisão é amar. Ninguém ama porque o outro fala, por favor, você pode amar? Não. Se você não quiser amar, ninguém vai amar por você. Outra coisa, se você não conseguir crer, ninguém vai crer por ti. Por mais que as pessoas tenham fé, por mais que as pessoas queiram crer, se eu não crer, ninguém pode crer por mim. Se eu não confiar, ninguém pode confiar por mim. Você entende o que Deus está falando? Então é algo tão pessoal para mim e para você que isso gera em nós, entre aspas, uma covardia, ou seja, um medo. Parece que Deus não está agindo. Então, que nós possamos entender que esse obstáculo cai por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor nos dá um espírito de força. Ele fala que não nos deu um espírito de temor, mas de temperança, de amor, de confiança. Deus tem dado para nós esse espírito a cada dia. Agora, quando a gente simplesmente reconhece o erro e quando a gente fala assim, não, tudo bem, aqui eu errei, aqui eu pequei, aqui eu não fui legal, não adianta apenas a gente reconhecer, a gente precisa também confessar e pedir a Deus, Senhor, então se eu errei nessa hora, se eu errei nessa parte, Senhor, envia pelo Teu Santo Espírito o Teu conserto sobre a minha vida. Porque às vezes, meus irmãos, sabe o que acontece na trajetória das nossas vidas? Inevitavelmente, eu e você erraremos. Isto é perfeitamente normal, porque não temos corpo de glória. Somos humanos, falíveis, falhos, somos passíveis de erros todo santo dia. Então a gente vai errar. A grande questão é continuar no erro ou falar, Senhor, já que, porque existem erros e erros, existem coisas que são tão triviais e são tão importantes para as nossas vidas que se a gente continuar errando, a nossa vida vai ficar parada. Se a gente continuar naquilo, a nossa vida não vai andar. E aí a gente vai começar a querer achar culpa em tudo e em todos e até mesmo em Deus, quando na verdade a culpa sempre estará dentro de nós. Então quando a gente reconhece os nossos erros e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda para eu conseguir prosseguir, Senhor, eu sei que é difícil, eu sei que eu sou falho,
sou humano, mas tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. Eu creio que Deus nos dará a sua graça, eu creio que Deus nos dará a sua virtude, e Ele nos abençoará poderosamente, nos fará prosseguir. A Bíblia diz assim: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde. Ele é todo poderoso e nós não somos nada, mas Ele atenta para nossas vidas. Queridos, por último, eu gostaria de falar do texto de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. A obediência é a chave que abre muitas portas para as nossas vidas. Quer ter porta aberta? Quer ter vitória? Quer ter cura? Quer ter libertação? Vamos obedecer a palavra do Senhor. E aqui, graças a Deus, nós temos um texto do período da lei. Aqui nós temos um texto onde o profeta Samuel é levantado por Deus para falar assim: ok, vocês acham que Deus tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Não, Deus tem prazer em que vocês obedeçam a palavra dele. Sabe qual é o melhor, entre aspas, sacrifício para mim e para você? Porque se não é sacrifício, se é um prazer, é obedecer aquilo que ele tem falado. Porque a gente, infelizmente, passa a cada dia, e isso é comigo e contigo, e eu vivo me perguntando, vivo me questionando, não sei se você vive fazendo isso, mas a gente vive querendo fazer o certo, a gente vive querendo acertar. E isso gera em nós, talvez, às vezes, uma insegurança que é inevitável. Não porque nós queremos, mas porque isso é de nós. Mas louvado seja Deus por isso, porque isso se reflete no temor que nós temos. Na verdade, isso não é insegurança, isso é temor. Eu e você tememos. E porque a gente teme, a gente não quer errar, a gente não quer fazer. Por exemplo, eu quando estou aqui ministrando, Deus me livre de ensinar uma coisa errada para vocês. Deus me livre de encaminhar vocês para o caminho que não pode ser seguido. Então, é um temor que tem em mim, entre aspas, porque eu fico pedindo: Senhor, se for para eu falar besteira, fecha a minha boca, cala a minha boca, não deixa nem eu ir para a igreja naquele dia. Coloca, seja uma dor de cabeça, uma gripe em mim, para eu, se tiver o dia de eu marcado para pregar, e eu chegar lá e falar besteira, não deixa nem eu ir para a tua casa. Isso é um temor que a gente tem, porque nós temos aqui vidas que podem ser encaminhadas para o céu, para a glória ou para o precipício. Então, esse é o temor que nós temos. Então, na verdade, quando a gente meio que fica naquele freio de mão puxado, não querendo fazer ou com medo, não é isso, é temor, é respeito que a gente tem ao Senhor, e por isso Deus nos dá graça, por isso Deus nos dá saúde, por isso Deus verdadeiramente se agrada, e isso é obedecer a Deus, é querer fazer o melhor. É claro que quando Deus coloca em nossos corações aquilo que é, aí a gente não pode ter dúvida, a gente tem que ir em frente, a gente tem que agir, a gente tem que fazer aquilo que Deus quer, e com certeza, se Ele estiver à frente, Ele estará à frente, o melhor vai acontecer em nome de Jesus. É isso que a gente precisa a cada dia, é isso que nós precisamos entender. Sim, a gente precisa avançar, a gente precisa vencer a covardia, a gente precisa reconhecer os erros e falar: Senhor, tem misericórdia, e abandonar o erro. Sim, mas a gente tem que obedecer acima de tudo a palavra do Senhor. A gente precisa entender que essa obediência gerará para mim e para você portas, vitórias e maravilhas em todas as áreas, em todos os sentidos das nossas vidas. A gente vai enxergar vitória e bênção pelo simples fato, entre aspas, de obedecermos aquilo que Deus quer, obedecermos a sua palavra, vivemos na sua palavra. Não há dúvida de que pelo fato de estarmos obedecendo, porque assim, é uma contramão, é uma via de contramão. Quando a gente começa a obedecer, obviamente alguém não vai se agradar. Toda vez que você obedece a Deus, você está desagradando ao diabo. E aí você vai na contramão. E na contramão vem várias coisas na tua vida dia após dia. Às vezes pessoas que você ama vão ser infelizmente usadas pelo diabo para tentar de alguma maneira te deixar chateado ou chateado, arrumar algum problema. Situações vão acontecer para que você duvide daquilo que você está fazendo, mas se Deus colocou no teu coração, se você é obediente à palavra de Deus, crê acima de tudo, vá em frente, porque o Senhor o abençoará, a abençoará, e a vitória chegará. E você verá como é bom ser fiel, como é bom ser obediente, como é bom cuidar e guardar a palavra do Senhor no coração para não pecar contra Ele. Que assim o Senhor fale aos nossos corações e que recebamos essa palavra no coração em nome de Jesus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor.